Shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação. E o tema do nosso vídeo hoje é exatamente a pergunta: Deus habita em templo feito por mão de homem? Essa pergunta é interessante, gente. Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, diz o seguinte: Deus não habita em templo feito por mão de homem, como está escrito. O céu é o meu trono e a terra o banco de descansar os meus pés. Que casa vocês poderiam fazer para mim? Porventura eu, o Senhor, não criei todas as coisas? Né? Então, gente, partindo de um princípio muito simples e básico, eu acredito o seguinte: aquele que cria para si, é claro, né? Então, se um homem constrói uma casa, o homem constrói essa casa para que ele próprio more naquela casa. E Deus, tendo criado o homem, tendo feito o homem, com certeza ele queria a presença dele no homem, né? E 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então está aí a resposta, né? É muito simples. Agora vem outra pergunta muito interessante. Bom, então se é assim, por que Deus permitiu a construção do templo de Salomão, né? Um pedido de Davi, Davi não pôde, mas aí passou toda a responsabilidade, toda a incumbência a Salomão, e Salomão construiu o templo, né? Por quê? Porque Deus se agradaria então do templo de Salomão, sendo que ele não habitaria ali, como está escrito. Bom, gente, na realidade o templo ele abrigava a Arca da Aliança, né? Todos nós sabemos disso. Davi, uma certa vez, olhando o seu palácio, né, a sua casa luxuosa, ele falou: eu habito numa casa luxuosa e a Arca de Deus habita numa tenda. Então, a partir dali, Deus permitiu, e aí Salomão construiu o templo, mas para que abrigasse ali a Arca da Aliança. E todos nós sabemos que dentro da Arca da Aliança estavam as duas tábuas dos 10 mandamentos, as 10 expressões, né, ou o decálogo, como é conhecido. Então, o que acontece, gente? Em um certo momento, o povo de Israel inverteu a coisa, inverteu a ordem. Por exemplo, aqui em Jeremias, capítulo 7, Deus fala o seguinte: Jeremias, vai à porta lá do templo, né, a porta principal, e comunica ao povo, adverte ao povo dizendo o seguinte: não confieis em palavras vãs, dizendo templo do Senhor, que maravilha é a casa do Senhor, mas antes melhorem as vossas obras, diz o Senhor, não matem, não roubem, não furtem, não contamine as vossas mãos com o sangue inocente. Vocês ficam dizendo templo do Senhor, que magnífica obra, e vocês esquecem do principal, que é o que está lá na parte mais santa do templo, no Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança, ou mais importante ainda do que a própria Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança já foi feita por Moisés. Agora, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, segundo Êxodo capítulo 31, o próprio dedo de Deus. Então, houve um momento, gente, que os israelitas, eles estavam muito mais maravilhados com o templo, com a obra, com o monumento ou o adorno de dentro do templo, do que com a palavra de Deus que ali estava e que Deus queria que todos eles observassem com cuidado. Então, Jeremias adverte aqui: vocês ficam com esse negócio, é a casa do Senhor, é o templo do Senhor, que obra maravilhosa, no entanto, vocês
Não ouvem a lei do Senhor que está escrita nas tábuas de pedra, né? E aí, gente, talvez tenha sido por isso que Deus permitiu o desaparecimento da arca, né? Isso ainda no sítio por Babilônia, né? No primeiro templo, e o templo foi reconstruído e 70 depois de Cristo foi destruído novamente e até hoje o templo não existe, né? Talvez porque Deus, ele quer que o homem realmente tenha a sua lei impressa no seu coração, né? E não atentar simplesmente para aquele monumento magnífico que era o orgulho nacional de todo o povo de Israel. E tinha sim o seu valor. Era dali que partia todo o ensinamento para o povo de Israel. Né? Era o centro do poder religioso e tinha ali dentro o mais principal, que era a lei de Deus, as 2 tábuas escritas com o dedo de Deus: não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não adulterarás. No entanto, o povo esqueceu do principal e estavam simplesmente olhando para o monumento. E isso aconteceu também nos dias de Jesus, já na reconstrução do templo por Herodes, né? Aqui em Mateus 24, os discípulos chamaram Jesus e mostraram: olha aí, mestre, veja que monumento, que grande obra. O que Jesus falou? Eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, o templo será destruído, né? Então, mais uma vez, né, nos dias de Jeremias e também nos dias de Jesus, né, o povo maravilhado com o templo, né, com o monumento, com os adornos que estavam ali por dentro do templo, né, o ouro, a prata, enfim, tudo aquilo que com certeza era bonito, né, mas o que tornava o templo, o que tornava sagrado, era exatamente os seus mandamentos, a sua lei, e para isso o povo não estava atentando. E aí fica a pergunta para hoje: será se o homem mudou ou continua o mesmo homem, empolgado com as grandes obras, com os grandes monumentos, né? E muitas vezes esquecendo do principal, que é a palavra de Deus. E agora, com a ausência do templo e a ausência também da arca da aliança, talvez agora o homem internalize isso, né? Traga para dentro de si, porque o homem ele tem uma facilidade muito grande de procurar Deus fora, né? Ele acha muito difícil procurar Deus dentro de si, e realmente não é fácil. Então fica muito mais fácil procurar fora, naquilo que está lá fora, no externo, e esquece de procurar Deus no interno, que é realmente aonde Deus habita, aonde Deus quer a sua morada, né, a sua representação através das nossas atitudes, né, das nossas obras, dos nossos atos. Então, gente, em São João, capítulo 4, aquela samaritana pergunta para Jesus: mestre, os judeus dizem que é em Jerusalém o verdadeiro lugar de adoração, e nós, samaritanos, acreditamos que é aqui no Monte Gerezim. E tu? O que tu diz? Onde é realmente? E Jesus disse: mulher, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram no íntimo, né? Dentro do seu coração, que faz do seu coração a morada de Deus, pois são esses que o Pai procura, né? São os verdadeiros adoradores. E para finalizar, São João capítulo 14, versículo 23, finalizando. Olha só o que Jesus diz. E disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai iremos e faremos morada nele.